Mas, senador Paim, Vossa Excelência trouxe um assunto já no início do seu discurso aqui, que é sobre a sessão do Congresso que haverá amanhã aqui no Congresso Nacional. E é um assunto muito importante porque desde o início do ano que nós não conseguimos praticamente votar nada. Essa sessão tem sido esvaziada constantemente por estratégias e isso pega muito mal porque tem usado das estratégias mais sórdidas possíveis para poder adiar a votação desses vetos. E Vossa Excelência também disse aqui uma coisa muito importante. Vamos para o voto, vamos votar. Na última sessão, por exemplo, havia um orador na tribuna quando, de forma muito antidemocrática, a sessão foi encerrada. Isso passa uma imagem muito ruim. Pode ser normal para o meio político, mas para a população não é. É importante que votemos esses vetos. Nós votamos aqui, por exemplo, o aumento, a recomposição de perdas dos servidores do Judiciário. Se eu não me engano, foi 67 votos a 0. Foi por unanimidade que votamos aqui. E houve um veto a partir da Presidência da República, e de lá para cá a sessão do Congresso o Congresso não mais funciona por conta que o governo não quer que seja apreciado esse veto. E o que me preocupa mais também é o discurso. É o discurso de tentar mudar a realidade dos fatos. É muito importante que a população brasileira saiba que o servidor público não é o câncer desse país, que o servidor público não é responsável pela crise do nosso país. Nossa crise econômica ela tem vários fatores, mas o servidor público não é um deles. Ela tem fatores distintos, economicamente falando, tem fatores devido ao excesso de gastos, tem fatores devido ao próprio cenário internacional também. Mas os servidores públicos não são culpados por isso. Senador Paim, o que esses servidores têm pedido é simplesmente recomposição de perdas salariais. Ora, o servidor, ele tem o seu orçamento bem calculadinho, não tem para onde fugir. É 27% de imposto de renda que já retira ali na fonte, na hora, na boca do caixa. O salário dele, o poder de compra, é o que o seu salário lhe propicia. Acontece que, com o passar dos anos, a inflação vai corroendo esse poder de compra. E chega num determinado momento que ele nota que a conta de luz subiu, a escola das crianças também, a conta de água, a gasolina, mas que o salário dele não subiu. E isso é matemática. A partir de um momento, ele não consegue mais arcar com suas despesas. E, obviamente, partem para uma negociação. E o governo tem tido, há muito tempo, uma mesa permanente de negociação. Isso falando dos servidores da administração direta. No caso dos servidores do Judiciário, é um outro poder. Mas também eles têm feito suas negociações. Pois bem, essas negociações avançaram, chegaram a um ponto, e aí veio aqui para o Congresso para ser votado. Votamos, e agora o governo decidiu vetar. E amanhã nós vamos apreciar esse veto. E é muito importante que uma coisa seja esclarecida. O governo está tentando dizer que se der esse aumento para os servidores, o país quebra. Mas, ao mesmo tempo, tem andado aqui pela essa casa um projeto mandado pela direção, pela presidência do STF, mandado pelo ministro Lewandowski, que é do agrado do governo. Acontece que, em termos de valores, praticamente é o mesmo. Simplesmente o que diferencia é que, em várias categorias são atendidas, no outro, poucas categorias são atendidas. E, nesse momento, eu tenho visto que boa parte dos parlamentares que tenho conversado tem caído no conto de vigário
na cantilena do governo, de dizer, olha, esse é um momento de crise, esse é um momento em que não podemos nos dar, olha bem a palavra, a irresponsabilidade de dar esse aumento para o servidor público. Nos primeiros anos do curso de Direitos, senhor presidente, os alunos aprendem que os contratos devem ser cumpridos. Ora, quando foi dado aumento para os servidores, quando foi feito as negociações aqui, é como se fosse celebrado um contrato entre o governo e aqueles trabalhadores. E, obviamente, por aí já se fica pactuado que, conforme a inflação for corroendo esses salários seriam recompostos. Isso é óbvio, isso é constitucional. E isso acontece, senhor presidente, com os contratos, por exemplo, de concessionárias de pedágios, acontece com todos os contratos nesse país. Eles são reajustados de acordo com a inflação. Os contratos devem ser cumpridos, é isso que diz a lei. Mas quando se refere aos servidores, parece que isso não existe. A dívida pública, por exemplo, a dívida pública brasileira, não se admite, ninguém imagina, no Ministério da Fazenda, por exemplo, descumprir qualquer cláusula contratual, porque isso passaria insegurança jurídica. Mas quando se fala do servidor, não tem problema, nós não podemos aumentar um centavo que seja para esses servidores, porque nós vamos quebrar o país. A lógica do raciocínio não pode ser essa. Não se pode o governo fazer estripulia, gastar demais, dar subsídio de toda sorte, dar isenção, desoneração e depois tentar tirar isso do lombo dos trabalhadores, do lombo dos servidores públicos. Isso é inaceitável. E amanhã nós vamos apreciar esse veto. E eu espero que os parlamentares possam que votem contra ou a favor, mas que possam votar não por esse argumento do governo, de que se votar pela recomposição de perdas dos salários dos servidores, irá quebrar o país. Isso não é verdade. E chegou o momento também de começarmos a pensar no que a Constituição Federal diz, da independência e da harmonia entre os poderes. Os poderes executivo, legislativo e judiciários. Poderes harmônicos e independentes entre si. Mas que independência é essa que o Poder Executivo quer dizer quanto que deve ter de recomposição de perdas lá no Poder Judiciário? Isso não é independência. Então, senhor presidente, eu espero que amanhã, na votação, primeiro que haja sessão, primeiro que o governo não haja de forma traquina, de forma sorrateira para esvaziar essa sessão. Porque, infelizmente, eu li na Folha de São Paulo que o nosso colega, o nosso companheiro, líder do governo aqui, disse que uma das estratégias que o governo usará será o esvaziamento do quórum, caso perceba que não vai ganhar. Isso é um absurdo. Isso é um total contrassenso e uma total reversão do sentido do Poder Legislativo. Mas isso tem sido uma prática, senhor presidente. Isso tem sido uma prática desse governo e é por isso que está essa crise. Essa crise não é por causa da oposição, não é por competência da oposição, quem dera fosse. Essa crise política, essa crise econômica, ela é obra e graça da Casa Civil. A briga pelo poder, a confusão, a forma como ganhou a eleição de forma a prometer. Eu até acho que ganharia a eleição da mesma forma, sem precisar falar o que sabia que não ia cumprir. Essa semana assisti um vídeo de uma entrevista da presidente Dilma sobre a CPMF, em que o repórter Carlos Nascimento perguntava se a CPMF ia ser recriada. E a presidente Dilma taxativamente disse que não seria recriada porque ela achava que era um erro. Agora nós estamos falando outro assunto também, mas que está dentro dos contratos, porque no momento que a presidente Dilma foi para a televisão e fez aquele contrato com a população brasileira, aquilo foi um contrato verbal.
Um contrato em que a presidente disse, olha, eu vou fazer isso e isso, e a população em contrapartida falou, não, eu vou comprar essas ideias e vou votar. E votou e elegeu a presidente Dilma. Nesse momento, a crise não é por conta dos servidores públicos, não é por conta dos servidores judiciários. A crise está aí também por uma quebra de contrato por parte unilateral da Presidência da República. Hoje eu vi com muita... Não foi com felicidade que eu vi o momento em que foi anunciado que foi condenado o presidente do o tesoureiro do Partido dos Trabalhadores, o Vacari. Isso não é bom para a política, não é bom para ninguém. Não adianta ninguém da oposição querer comemorar isso, que não é bom. A população está vendo um enfraquecimento dos partidos, mas muito mais do Partido dos Trabalhadores. Nesse momento que se fala aqui, em todos os corredores, em todas as casas, é sobre o impeachment. E eu senti que existe eu não sei se um combinado, não sei se vem aqui ali as ideias do Fórum de São Paulo, de tentar jogar para a população de que a oposição que está sordidamente nos cantos por aí, tramando o impeachment. Não é. Praticamente quem começou a falar de impeachment tem sido a Casa Civil. Eu não sei quem trata da estratégia do governo, mas esse assunto começou mais lá do que aqui. Agora, não podemos demonizar a figura do impeachment. Ela é uma figura constitucional e está bem explícita na nossa Constituição. Ou então tiremos, se não podemos falar dela. Agora, o que nós temos que começar a discutir é que se não podemos falar de impeachment de um presidente, temos que parar de afastar prefeito, temos que parar de afastar governadores. Ou essa lei rege a todos, ou não rege a ninguém. Eu não consigo entender, e na cabeça do cidadão também provavelmente não consegue entender, como é que o Delúbio foi preso, como é que o Vacari está preso, e provavelmente, se forem olhar as contas desses homens, não deve ter muita coisa lá, não. Está claro que essas arrecadações todas foram para beneficiar alguém. Foi para beneficiar quem? Ora, beneficiou as campanhas do presidente Lula e beneficiou a campanha da presidente Dilma. Então, qual a lógica disso? Prende o tesoureiro, mas o principal projeto beneficiário disso não se pode nem falar em nada. Ou então precisamos mudar a legislação. Tornar o presidente uma figura inimputável. Porque do jeito que está, não podemos continuar. O Vacari é condenado hoje, Delúbio já foi condenado. E a população não consegue entender. Fala, quem é o beneficiário disso tudo? Bom, o presidente Lula foi reeleito 2 vezes. A presidente Dilma já 2 vezes. O Antônio Pagu, o senhor Luiz Antônio Pagu era presidente do DENIT, e eles, por 2 vezes aqui nessa casa, na CPI, ele deixou bem claro, fui procurado pelo tesoureiro do PT, Antônio Vacari, que me pediu a lista das empresas que prestavam serviço ao governo para que elas pudessem contribuir com a campanha. Que depois acabou se provando aí na justiça, e ele acabou de ser condenado, que não era bem uma contribuição. Mas aí não se pode falar de impeachment. Não se pode discutir investigação. Ora, se há uma condenação do tesoureiro, se metade da cúpula está toda presa, como não investigar o principal projeto? Mas isso tudo, essa crise toda que não foi gestada, isso tudo que eu estou dizendo aqui, é para deixar bem claro que os servidores públicos nada tem a ver com essa confusão. Então foi gestada uma crise política, foi gestada uma crise econômica, e agora no bolo todo eu digo o seguinte, olha, a culpa disso é dos servidores. Vamos quebrar o país se der 1 centavo a mais de aumento. Os servidores públicos não têm nada a ver com essa confusão. Por causa do governo, ou apesar do governo, ou pelo governo, a máquina anda por causa desses servidores públicos. Senador Medeiros.
Com todo prazer, senadora. Vossa Excelência me concede a parte, senador. Primeiro, eu quero concordar com Vossa Excelência que, no que diz respeito aos servidores públicos, acho que esse conjunto de medidas anunciadas pelo governo federal tem que ser encaminhadas de uma forma muito, na minha opinião, responsável. Porque, na ânsia, talvez, senador Medeiros, de resolver pendências, possam ser praticados injustiças ou atos que depois falarão contra o próprio serviço público, porque eu sou daquelas que creio que nós precisamos prezar pela qualidade do serviço público. E a qualidade do serviço público, sem dúvida nenhuma, grande parte dela é aferida de acordo com a forma como os servidores trabalham. Então, eu concordo com Vossa Excelência nesse aspecto. Entretanto, senador, eu peço a parte de Vossa Excelência para falar sobre impeachment, golpe, se procede, se não procede, e dar também a minha opinião. Porque, como Vossa Excelência, eu tenho ocupado muito a tribuna e tenho dito de forma clara que o momento é de unidade para que a gente possa enfrentar uma crise econômica e superar esta crise econômica. E tenho dito mais, senador Medeiros, que, infelizmente, alguns não têm esse como seu objetivo principal. Tem como objetivo principal tão somente a derrubada da presidenta Dilma. E não me refiro a Vossa Excelência. Vossa Excelência que faz nessa casa oposição ao governo. Mas eu quero registrar oposição de forma séria e responsável. Então, nós não podemos confundir o que é investigação com o que é impeachment. Eu concordo com Vossa Excelência. Quando algum agente público, não importa que seja, tenha praticado qualquer tipo de crime, ele está sujeito, sim, a perder não só o mandato que tem, mas os seus direitos políticos, inclusive. Mas isso não vem ao caso. Isso não vem ao caso. Investigar é uma coisa. Agora, querer inventar um crime para derrubar uma presidente, nobre senador. Então, acho que a cautela, como diz o velho ditado popular, cautela e caldo de galinha não faz mal a ninguém. E esse discurso de impeachment hoje, sem nenhuma base legal, está aí em todos os meios de comunicação, inclusive pessoas de oposição. Eu tenho lido economistas, cientistas políticos, todos, Delfim Neto, inclusive. Não há crime que justifique a bandeira do impeachment. Por isso, a bandeira do impeachment, da forma como é levantada hoje, está caracterizada como golpe. Vossa Excelência fala de partidos, de pessoas que têm posições importantes. Mas o que a presidente Dilma tem de participação nisso? Pelo contrário, eu fui à posse do procurador Janot, nobre senador Medeiros, e a presidente Dilma fez um curto, mas um pronunciamento muito profundo, falando que ela tem muito orgulho de ser a presidenta e de dirigir um governo que nunca promoveu nenhum ato que obstaculizasse a ação de quem quer que seja, da Polícia Federal, do Ministério Público. Vossa Excelência sabe tanto quanto eu, nobre senador, que esses atos que estão sendo revelados ao Brasil, infelizmente, não são recentes, não são jovens e nem novos. Mas agora a gente consegue com que as coisas sejam investigadas e os culpados punidos. Mas no passado não era assim. Vide a compra de votos para mudar a regra no meio do jogo. Compra de votos para a reeleição do antigo presidente FHC. Também com muitas provas, e provas com gravações, com papéis, com documentos. O que o Ministério Público fez? Arquivou, diferente de agora. E eu saúdo eu faço uma grande saudação a esse novo momento que o Brasil vive. Deixa a investigação continuar. Agora, querer abreviar o mandato da presidente sem que nada esteja comprovado, eu concluo, nobre senador, apenas levantando isso, para que a gente não possa cometer nenhum tipo de injustiça, que eu acho que, acima de tudo, nós é que temos o dever de defender não só a Constituição brasileira, o Estado democrático de direito e a Constituição, no caso, mas o democrático de democracia, isso é fundamental. Obrigada, senador Medeiros. Agradeço, senadora Vanessa, e já parto para a conclusão, senador Paim.
Mas, senadora Vanessa, recentemente o presidente, o Procurador-Geral da República, disse uma palavra muito interessante, que pau que bate em Chico, bate em Francisco. O que eu tenho repisado aqui é que esse mesmo cuidado que se tem com a instituição Presidência da República, não se tem nas outras esferas. Não se preocupa, por exemplo, nos municípios, se vai trocar o prefeito 3, 4 vezes, se o município vai ficar na miséria, se o município vai ficar todo arrebentado. Não tem-se essa preocupação. Na Presidência da República, existe toda uma preocupação e agora, inclusive como Instituto de Defesa, tem se usado a crise econômica para se proteger, dessa investigação que está avassaladora. Porque esse trem da Lava Jato, eu não creio que ele produza algo espetacular, mas ele tomou um trilho e ele não vai sair dele. Ele só vai parar aí muito longe. E cada dia, ontem mesmo, foi preso mais um dos presidentes de empresa, e isso vai longe. O que eu penso é que, e que tenho defendido, é justamente isso, que não se pode tornar a presidência da República inimputável. E o que eu questiono é o seguinte: para onde foi esse dinheiro? Está muito claro que esse dinheiro foi para custear esse projeto que elegeu a presidente da República. E como é que você prende o coitado Barnabé, mas você não admite, por exemplo, nem investigar e nem tratar desses fatos? Porque quando se fala, eu não concordo, respeito Vossa Excelência, Vossa Excelência sabe muito disso, que eu sou um fã número 1 seu aqui, mas discordo, por exemplo, de dizer, e até acho que existe alguns que teria o raciocínio golpista mesmo, mas não posso compactuar com a ideia de que tratar do impeachment é um golpe, porque é inclusive um instituto que já houve num outro momento e que, inclusive, o próprio Partido dos Trabalhadores tentou usar num determinado momento, com fora a FHC, mas o que a gente tem que conseguir evoluir e transpor é essa polarização, que eu acho que o povo brasileiro já não aguenta mais essa polarização. FHC, PT, PSDB, PT, nós temos que conseguir evoluir desse mandato. Queira Deus que essa crise acabe logo, e até torço que a presidente Dilma termine esse mandato, que venha essas investigações, que sejam sérias e que ela seja inocente. Eu até quero que seja, mas acho que não. No início do mandato eu disse aqui que não via as digitais, agora já não consigo dizer isso com certeza. Mas o que eu não consigo e que não quero que aconteça é que a mentirada que foi usada para se eleger não venha a ser usada agora contra o pobre do servidor público. Porque a presidente Dilma pode não ter pego um centavo, mas, olha, mentiu com gosto. Foi uma mentirada para se eleger e eu tenho ficado quieto até esse momento. Mas eu não consigo admitir que use a mesma raciocínio, a mesma mentirada, a mesma sordidez contra o servidor público, porque esse não tem como se defender. Esse já existe, já é queimado por natureza, porque a população brasileira acaba confundindo que o servidor público não trabalha, que o servidor público não ganha muito. E, na verdade, a população brasileira tem recebido um péssimo serviço, não é por culpa do servidor público. Quando o empresário fica retido lá na aduana, lá em Foz do Iguaçu, fica retido os seus produtos aí nos portos, não é por culpa do servidor, é por falta de servidores públicos. É pelo sucateamento da máquina. Quando a Polícia Federal não pode cumprir o seu trabalho nas fronteiras, é pelo sucateamento da máquina. Não é por culpa do servidor público. Na verdade, a qualidade do serviço público ela tem ficado a desejar justamente porque não existe uma política séria com relação aos servidores públicos. É um embarrigamento constante, é a falta de política clara, é uma mentirada que o servidor público não consegue mais. Agora nós temos INSS de greve, senador Álvaro Dias, universidades de greve, Receita já em pé de guerra para entrar em greve também. Então, temos aí o perigo de que toda a máquina pública possa parar. E possa parar por quê? Por falta de confiança no governo, que já não inspira confiança em ninguém. É um governo que perdeu a base na Câmara, perdeu a base no Senado e perdeu
todo o link com a população brasileira. Senador Paim, encerro conclamando aos companheiros, aos colegas, que amanhã possamos ir para essa sessão do Congresso e que ela possa dar quórum, que possamos votar contra ou a favor, mas que possa acabar com essa agonia, porque amanhã isso aqui vai ferver, isso aqui vai estar lotado de servidores e eu espero que essa agonia acabe amanhã. Isso em homenagem, aproveito para fazer uma homenagem aqui, porque no dia 2, aqui, não sei se a senadora Vanessa ficou sabendo, mas acabou que naquele sol, naquela luta que eles estavam ali, acabou falecendo um servidor aqui no nosso pátio, aqui na esplanada, e espero que amanhã a gente possa votar esses vetos e que essa agonia possa acabar. Muito obrigado, senhor presidente. Tudo bem, senador Medeiros, meus cumprimentos, como sempre, pela coerência. Vossa Excelência é aquele homem que, com certeza, é só olhar a sua história e verá um homem coerente, pela forma de agir e de usar a tribuna.